Infelizmente, para o pai do Mike, encontrar o filho traria tudo menos um fechamento para essa história. Olá, sejam muito bem-vindos ao Patramada Criminal. Bem-vindos, tudo bom com vocês? Tudo ótimo neste domingo, nesta manhã de domingo. Hoje a gente vai falar de um menino chamado Mike Mansholt. Você já sabe quem é? Você sabe quem ele é? O Não menino que sei. desapareceu em Malta? Não. Não? Ai, que bom, vou te contar essa história. Essa história é meio louca, mas na verdade ela é meio louca, tem muito sensacionalismo ao redor dessa história, mas eu acredito que ela seja, na verdade, uma história bem simples. Então eu quero que os ouvintes me falem no final o que que eles acham, porque eu acredito que seja, infelizmente, uma daquelas coisas que parece um mistério muito grande. Todos os podcasts e vídeos e artigos falam: "Nossa, é um mistério muito grande", mas eu acho que não é tão misterioso assim. É recente, não? Não, é Tá, de 10 então. anos atrás. Então tá. É relativamente recente, mas não é É, uma coisa. Tá. bom. E quem que era o Mike, gente? O Mike é esse menino da foto. Ele é um menino alemão. Nessa foto ele tinha entre 16 e 17 anos. E ele é descrito como extremamente responsável e confiável. Ele era um menino direto, honesto e bondoso. E apesar de gostar de aventuras, ele não era um adrenaline junkie, ele não era viciado em adrenalina, ele não Tá. gostava de ficar fazendo esportes radicais ou procurando situações de perigo. Mas ele Tá. adorava viver aventuras, igual eu e você. Sim, Ele, ele era que nem a gente, isso que eu pensei. ele era aventureiro. Ele amava esportes, tanto que ele e o pai planejavam fazer uma viagem até a Islândia para correr a primeira maratona juntos. Porque eles Que adoravam legal. duas coisas, eles tinham em comum. Eles amavam viajar e eles amavam esportes. Então, eles Que gostavam de legal. fazer esse tipo de coisa juntos. E a Alemanha É, tem essa pegada bem saudável, né? Quando a gente fez o caso do Lars Mitten, que era a mesma coisa também, né? Ele era super fitness, o cara do futebol, né? o pessoal que pedala para ir para o É. trabalho, é uma coisa assim, mas eles gostavam muito de viajar. Essa paixão, como eu falei, ele compartilhava com o pai. Quando o Mike tinha só 5 anos, ele e a família dele, né, a família Mansholt, eles viajaram ao redor do mundo. E eles Oh. frequentemente velejavam de um lugar para outro, de um país para o outro. Então, esse instinto de aventura era uma coisa de família. Aos 17 anos, o Mike era o melhor aluno de sua classe e ele já era trainee na Airbus, a mega corporação do ramo aeroespacial. Essa mesmo que você está pensando, que produz e fabrica Oh. aviões comerciais. Em 2016, o Mike fez a sua primeira viagem sozinho. Ele foi até a ilha de Malta. Malta, ou a República de Malta, é um país formado pelas Ilhas Maltesas, um arquipélago no mar Mediterrâneo ao sul da Sicília. É um país anglo-latino, por causa da história, ele foi colonizado, foi conquistado por vários povos. E ele é majoritariamente católico, e apesar de ser um dos menores países do mundo, ele é densamente povoado, com quase 600 mil habitantes em apenas 316 quilômetros quadrados. Tem muita gente que vai lá para estudar inglês, né? Eles têm um Hum, esquema de intercâmbio que a galera, principalmente a galera do Brasil, acha interessante, porque é um pouco mais barato do que outros intercâmbios de inglês e porque o clima é muito melhor do que, por exemplo, o clima da Irlanda ou da Inglaterra, né? E é muito mais barato do que o intercâmbio australiano também. sim. Não, o país é divino. É uma beleza natural incrível, tem uma história rica, tudo é muito bonito lá. A gente tem uma amiga, inclusive a Pati. Beijo, Pati, se você Ah, estiver nos vendo, que ela fez intercâmbio lá. Ela, ah, inclusive, tem uma história de crimes reais que ela viveu em Malta. precisamos contar um dia. O país é um paraíso fiscal para grandes corporações, o que atrai uma grande quantidade de milionários para as ilhas. Então é muito comum ver
iates extremamente caros, milionários torrando dinheiro como se não houvesse amanhã, e você acha que o país é tipo Mônaco, mas não é. Não é bem assim, né? Assim como no Brasil, o país é assolado por uma corrupção sistêmica que basicamente exterminou a confiança da população em suas instituições públicas, o que a gente conhece muito bem, né? Em Malta, algumas fontes dizem que o Mike iria encontrar com a namorada dele, que estava fazendo um curso de línguas lá. Mas ela teria voltado da Alemanha antes dele. Então ele foi, encontrou com ela voltou e ele ficou mais uns dias em Malta fazendo turismo. Ele ficou hospedado no Astra, um pequeno hotel no leste da ilha, e no dia 18 de julho de 2016, as câmeras do hotel mostram o Mike entrando e saindo do hotel. Ele vestiu uma camiseta azul, óculos de sol e carregava consigo uma mochila preta e uma GoPro. E ele também tinha consigo uma mountain bike alugada. Ele alugou uma bicicleta para explorar a ilha de bicicleta. Nesse dia, o Mike alugou essa bicicleta e o objetivo dele era explorar a ilha e ir até as catacumbas de Irabá, que é as catacumbas de São Paulo, né? É um lugar super maravilhoso, é um dos primeiros indícios que mostram o quão cedo o cristianismo chegou na ilha, é um lugar recheado de história, de mistério, é muito legal. Nesse dia, então, no dia 18 de julho de 2016, entre 9 e 11 da manhã, as fontes divergem um pouco, ele mandou uma mensagem de voz no WhatsApp dizendo: Ok, aluguei uma bike e vou percorrer Malta hoje. No entanto, as estradas são muito íngremes. Vou te mandar uma foto daqui a pouco. Em alguns trechos só dá para subir a pé, com bicicleta é impossível. Mas não importa, é um desafio esportivo e eu gosto muito disso. Então dá para ver tipo, o tipo de menino que ele é com 17 anos, ele estava achando aquilo maravilhoso, mesmo que fosse um dia extremamente cansativo. E essa mensagem é a última coisa que a gente tem do Mike em vida. No dia 19 de julho, ele não retornou ao local de onde ele tinha alugado a bike. No dia 22, ele não voltou para a Alemanha, como era esperado. O Mike estava oficialmente desaparecido. Ele foi devidamente reportado como desaparecido para as autoridades de Malta no dia 23 e as buscas começaram. Isso foi feito em conjunto com a Polícia Federal Alemã e as autoridades da ilha. O pai dele voou imediatamente para a ilha para procurar pelo filho. 4 dias depois, o corpo do Mike foi finalmente encontrado em um dos locais mais altos da ilha, os penhascos de Dingley. Infelizmente, para o pai do Mike, encontrar o filho traria tudo menos um fechamento para essa história. Eita. Isso porque a polícia concluiu que ele havia caído com a bicicleta cerca de 30 metros penhasco abaixo. Dá para ver mais ou menos como é um penhasco e aqui é uma formação rochosa, alguns arbustos, né? Então, a teoria da polícia é que o Mike, ele foi realmente explorar a ilha de bicicleta, sofreu um acidente e caiu 30 metros penhasco abaixo. Entretanto, essa explicação não condiz com as evidências físicas encontradas naquele penhasco. Ele foi encontrado embaixo de uma formação rochosa, tipo uma pedra oca, e ele foi encontrado dentro dessa pedra oca. E muita gente especula, garante, na verdade, que seria impossível ele cair naquela posição, naquele lugar. Então especula-se que o corpo dele tenha sido colocado ali depois da morte, que alguém tenha cuidadosamente colocado o corpo dele ali, porque parece impossível de onde ele teria caído, cair naquele local. Ainda mais com a bicicleta, com tudo, teria que bater o vendaval mais forte da história da humanidade, né? Pra ele então, cair fazendo curva para dentro, né? A bicicleta, assim, ele foi encontrado, daí os sapatos
e os óculos dele estavam mais para longe do corpo, o que meio que condiz com uma queda. E a bicicleta estava presa em uns arbustos, um pouco acima de onde ele foi encontrado, o que também condiz com uma queda. Só que a bicicleta, ela tinha um pneu vazio e alguns arranhões. O que muita gente especula que não condiz com uma queda de 30 metros de um penhasco rochoso. Eles falaram, gente, essa bicicleta está praticamente nova. Se ele tivesse caído, tido um acidente, caído 30 metros nessas pedras todas, a bicicleta Assim, o ficaria muito mais impacto, a ferrada. roda. Não, a roda ia estar torta, né? Porque o impacto, eu pensando nele caindo da bike, a primeira coisa que eu imagino que vai bater no chão é a roda da bike, né? Deveria estar, tipo, o aro devia estar todo torto, devia estar destruída. Pelo menos a parte da frente da bike, né? Pois é. Fora isso, ele não tinha nenhum osso quebrado ou machucado que fosse condizente com uma queda de 30 metros em terreno rochoso. Não, então ele estava inconsciente quando ele foi jogando. Estranhamente, a câmera GoPro do Mike nunca foi encontrada. Também não foi encontrada sua mochila contendo dinheiro, cartão de créditos e celular. E assim, a GoPro, principalmente, era uma excelente evidência, porque ela teria registrado os últimos momentos do Mike. E eu não Porque sei, talvez você vai falar isso. Ela não Hum. chegou, porque quando você. A GoPro, dependendo de como você está usando, ela manda as imagens para o backup para nuvem, né? Eles nunca acharam, eles não. Eu acho que era. Não sei se era um modelo mais antigo, Não, e 2016. 2016 também. Eu não sei se essa tecnologia. Eu não sei como é que. Eu imagino que não. Eu acho que era aquela câmera, aquela GoPro que você ainda tinha que ligar uploadar as coisas, sabe? Tá. Colocar no cabo e fazer o upload manual. Nossa, tá. Bem, uma autópsia foi realizada em Malta por um médico chamado Mário Serri. E o corpo foi posteriormente devolvido à família na Alemanha. Porém, quando a família recebeu o corpo, uma segunda autópsia foi realizada na Alemanha e o legista percebeu que o corpo não havia sido embalsamado. É embalsamado, né, que chama. Tá. Eu tô achando estranho, porque pelo tempo... 2, o corpo não apresentava nenhum osso quebrado ou machucados condizentes com uma queda, que era o que a polícia tinha dito para as autoridades alemãs. E 3, o Mike pesava apenas 16 quilos. Quando o legista corpo errado? Mana, quando o legista abriu o corpo na Alemanha, ele viu que praticamente todos os órgãos vitais do Mike estavam faltando. Coração, pulmão, fígado, pâncreas, um dos rins, bexiga, intestino, próstata e até o cérebro do Mike foram retirados de seu corpo. Eu tô sem palavras. Quando eles contactaram as autoridades em Malta, as autoridades alemãs foram informadas que o Mike havia provavelmente morrido no dia 18, quando ele desapareceu, né? A última vez que se teve notícia dele. E ele foi encontrado apenas no dia 26. E por isso, seus órgãos internos teriam sido devorados por roedores. Só os internos. São os famosos roedores que fazem uma laparoscopia na pessoa. Obviamente, os médicos alemães não encontraram marcas de mordida ou nenhum sinal de atividade animal no corpo do Mike e eles rejeitaram essa versão. E eles deixaram só um rim, né? Pois é, só um rim. Intacto. As autoridades em Malta também informaram a família e aos médicos alemães que o cérebro do menino havia passado por um processo de liquefação por conta do sol e das altas temperaturas às quais ele foi exposto durante os dias em que ele esteve desaparecido. Essa versão também é obviamente contestada pelas autoridades alemãs, porque é praticamente... A gente não pode falar que é impossível, mas assim, é
praticamente impossível que o seu cérebro vire um líquido e desapareça do seu crânio por causa de altas temperaturas ou por causa de exposição do sol em poucos dias de decomposição. Inclusive, temos ouvintes na área médica que podem até nos dar um parecer melhor. Pensei em Lin. Lin, lembro que sabe exatamente da decomposição do cérebro, porque trabalha com isso, então. Mas temos mais, temos Por mais. favor, gente, se você trabalha na área da saúde, principalmente se você trabalha na área médica, se você é médico, por favor, fala aqui pra gente qual que é o seu parecer, a sua opinião orientada, a sua opinião educada, profissional. Foi de 18 a 26, né? Que o corpo É. teria ficado Então exposto às são 8 dias. intempéries aí. Eu acredito que, obviamente, os líquidos, né, do corpo inteiro comecem a, enfim, mas o corpo comece realmente a passar por esse processo, mas o cérebro simplesmente desaparecer, ficar inteiro Não, em 8 dias. E eu também penso assim, escolha a sua história, né? Foram os animais que comeram ou foi... É porque como é que eles iam falar que os animais entraram dentro do crânio dele e comeram, né? Então, o médico Mário Serri também afirmou categoricamente que o corpo havia sido, sim, embalsamado pelos seus funcionários com a sua aprovação. Tipo, de forma que ele tivesse aprovado, no gosto dele. Bom, se para ele tá bom, né? Infelizmente, quando o corpo chegou na Alemanha, sem os órgãos e sem o devido processo de embalsamamento, o processo de decomposição já estava tão avançado que foi impossível dizer qual que foi a causa da morte. Mas eles puderam afirmar que o Mike não tinha nenhum osso quebrado e que ele não tinha sinais de ter sofrido uma queda de 30 metros em terreno rochoso. O Bernd, o pai do Mike, tem uma foto que eu coloquei aí para você, que é o Mike e o pai. Essa mesma. Ele colocou a vida dele inteira em pausa para poder tentar descobrir o que tinha acontecido com o filho. Ele foi para Malta diversas vezes e tentou pressionar as autoridades para saber o que tinha acontecido com o filho. E principalmente com o corpo do filho. Por que o filho pesava 16 quilos quando ele voltou para casa? Mas, como acontece em tantos outros casos em que turistas desaparecem ou são mortos fora de sua terra natal, né, a gente sabe que existe uma burocracia absurda, existe a questão normalmente, não nesse caso, eu acredito, mas normalmente existe a questão da língua. A língua é uma barreira, os códigos sociais e a cultura é completamente diferente, você tem que navegar esse tipo de coisa. E o Bernd se deparou com uma polícia rude, arrogante e pouco eficaz. Uma polícia que não parecia ter tempo ou interesse para ajudá-lo a conseguir as respostas que ele tanto precisava. Nos arquivos finais do caso, né, no relatório final, ou pelo menos naquilo que foi compartilhado com a família, não havia fotos ou relatórios da autópsia, não havia fotos do local onde o corpo foi encontrado ou sequer um relatório sobre os itens pessoais do Mike que não haviam sido encontrados, como sua mochila e a GoPro. Quando a polícia entregou ao pai os pertences do Mike, eles entregaram junto, né, que era óculos e um sapato. Eles entregaram junto a tudo, uma câmera Canon, que claramente não era do Mike. Que não tinha nada naquela câmera. Será que porque quando ele desapareceu não falaram que ele estava com uma câmera e aí eles jogaram qualquer câmera? E daí eles jogaram qualquer câmera que eles tinham em evidência. Nossa. Que eles tinham no armário lá da evidência há 30 anos. Os arquivos compartilhados com Bernd eram uma única página, relatando os órgãos desaparecidos por atividade animal e listando a causa da morte como desconhecida. Então era tipo, provavelmente foi a queda, mas o que levou à morte era desconhecido. Eles colocaram causas naturais, exposição, né? Segundo as autoridades, a investigação foi feita de forma abrangente e verdadeira, e o caso estava oficialmente fechado. Nossa, tu imagina uma investigação mal feita nos critérios dessa galera, né? E assim, gente, até hoje,
O que aconteceu com o Mike a gente não sabe. Segue sendo um mistério. Nos últimos anos, o pai dele, como eu falei, colocou a vida em pausa e foi para Malta diversas vezes e tentou ir para a polícia diversas vezes, tentou ir para a Procuradoria Geral várias vezes. Ele tentou investigar ele mesmo, falar com testemunhas, ir até o local. Ele colocou uma plaquinha no local onde o filho foi encontrado. Ele levou flores, ele fez de tudo, até que nos últimos 2, 3 anos, eu acho, ele simplesmente não, até faz um pouco mais, faz uns 5 anos ele desistiu. Não de saber o que acontece com o filho, mas ele desistiu de tentar peitar a burocracia toda sozinho, porque era ele contra um sistema inteiro, uma polícia, uma procuradoria que não estava nem aí, que virava o olho quando ele chegava para pedir as coisas, sabe. Então era tanta burocracia e tanto não, tanta falta de interesse, de respostas. Ele consultou a embaixada, ele consultou órgãos da União Europeia É isso que eu e ia perguntar, ninguém. porque em teoria existe um protocolo básico quando essas coisas acontecem, que é ditado pela União Europeia, e Malta é parte da União Europeia. O jeito que eles entregaram os restos mortais, as evidências, eu tenho certeza que não é, Não é protocolo. condizente. Não é o protocolo. O caso foi reaberto mais tarde e acabou não dando em nada. Até hoje a gente não sabe o que aconteceu com o Mike e o pai dele simplesmente perdeu as esperanças de lutar contra essa Coitado. burocracia ou se quer saber se um dia ele vai ter resposta. Ele meio que falou: eu já não interessa mais o que eu vá saber do meu filho não tá aqui. E daí a gente tem as teorias. O Mike sofreu um acidente. Ele pode ter sofrido um acidente, está andando de bicicleta, como ele mesmo falou, as ruas eram muito íngremes e alguns lugares era quase impossível ir de bicicleta. De repente ele estava descendo uma descida, pegou muita velocidade, caiu. Os peritos alemães, no entanto, eles não têm dúvidas. Uma queda de 25 a 30 metros de altura está praticamente descartada, por como o corpo foi encontrado, sem nenhum osso quebrado e sem machucados, sem ferimentos fortes, assim, graves. Uma segunda teoria é de que o Mike teria sido baleado acidentalmente por caçadores, porque tem muitos caçadores de pássaros naqueles penhascos, porque é uma cadeia de penhascos, assim, e daí tem muita gente que fica colocando comida para os pássaros virem e eles atirarem e caçarem os pássaros. Só que nenhuma bala foi encontrada no corpo, então os peritos alemães também descartam essa possibilidade. A terceira teoria é de que ele sofreu um acidente no alto da estrada, ou talvez tenha sido atropelado, e para encobrir o acidente, o motorista que supostamente o atropelou teria jogado ele lá de cima ou colocado ele cuidadosamente no bar onde ele foi encontrado. No entanto, isso não é corroborado pela integridade do cadáver, né, por como o corpo dele estava. E se uma segunda pessoa tivesse envolvida, tipo, se isso tivesse acontecido, ele teria sido atropelado, a pessoa teria que carregar ele barranco abaixo, sem machucar ele, colocar cuidadosamente onde ele foi encontrado, depois jogar a bicicleta, jogar o sapato e o óculos dele, e tudo isso sem ser visto. Então, é uma coisa que parece pouco provável. No entanto, a presença de uma segunda pessoa poderia explicar o desaparecimento da mochila e da câmera GoPro. A quarta teoria é que o Mike foi vítima de um roubo, e isso também. A ausência dos objetos pessoais dele corroboram isso, essa teoria. E durante uma de suas muitas viagens a Malta, o Bernd tomou conhecimento de um fazendeiro da região que se comportava de forma estranha. Ele se comportou de forma estranha ao falar do Mike. Esse fazendeiro, porém, não aparece no relatório final e oficial da investigação.
Então a gente acha que ele nunca foi nem investigado. Só que o pai dele afirma categoricamente de que ele não estava sozinho. Ele não foi parar naquele lugar sozinho, porque os pertences dele desapareceram e porque os médicos alemães falam que o que eles viram no corpo não é condizente com uma queda, então ele foi colocado naquele local. O Mike pode ter sido morto por traficantes de órgãos. Essa é uma outra teoria, acho que a primeira teoria que a gente pensa quando a gente pensa em Malta e pessoa voltando para a Alemanha sem os órgãos. Mas uma coisa que os médicos legistas alemães falam é que os órgãos não podem ser retirados na natureza para transplante. Então eles teriam que ter levado o Mike com a bike para alguma outra locação, retirado tudo dele, depois colocado ele cuidadosamente naquele lugar, tacado a bike, tacado o sapato, tacado o óculos. Então parece que é algo muito difícil de se fazer. Eu não sei, você lembra que a gente fez faz uns anos já? Foi em 2023, a gente fez o caso da Blanca Gutierrez, que ela foi pro Peru e ela teve, pra os Bolívia, órgãos não foi? No Peru, foi isso mesmo. Ela foi do México pro Peru e ele foi pego tentando transportar, ele foi pego com um negócio com os órgãos dela, tentando transportar os órgãos dela para Bolívia. Então, assim, pensa que ele teve o trabalho de ficar meses falando com ela para convencê-la a ir para lá, se encontrar com ele. Deve ser o tipo de mercado, entre muitas aspas, né, extremamente lucrativo para valer todo esse... Não sei. Não sei. Eu fico pensando se ele não pode ter... É extremamente lucrativo e a gente sabe que a Europa é meio shade nessas coisas, não, né? Eu imagino se ele de repente não encontrou outra pessoa na trilha que não convidou ele para fazer um caminho X que ia levar eles para a fazenda de um amigo dele e se lá ele não foi dopado. Pode ter sido. Eu não sei, coisas para se pensar, né? Me lembrou muito também o caso daquelas turistas holandesas. Sim, no Panamá. Exato. Por causa da câmera. A câmera as fotos daquele caso me... E as circunstâncias suspeitas em que as ossadas só foram encontradas tanto tempo depois, né? É muito misterioso e ao mesmo tempo é uma coisa que, assim, eu tava ouvindo outro dia um canal, não lembro qual canal que foi agora, mas falando sobre o tanto de turistas que não desaparecem em algumas regiões. E eles estavam falando de Goa, na Índia. Que inclusive eles falam português, no trecho de lá fala português. E Goa é uma parte da... Eles foram colonizados por Portugal um tempo. E é uma parte da Índia que ela é conhecida pelas praias, pela galera uma vibe mais alternativa, sabe? Aquela coisa... mais hippie. Sabe? E mais hippie. E tem tanto turista que morre lá que a polícia da Índia tem um site que você pode acessar com os rostos, porque são pessoas que morrem assim, sem identificação, você não sabe nem de que país é. Então tem o site com as fotos, assim, eu abri, mas é um negócio que vai me assombrar um tempo, então eu não vou pôr o link aqui, mas tem os rostos, aí eles colocam a idade aproximada, a etnicidade, né, da pessoa, e o que tinha nela quando ela foi encontrada, para as pessoas reconhecerem, para ver se se os parentes de pessoas desaparecidas não olham e não reconhecem alguém lá, de tão comum que é. Nossa. E que bom que a Índia tá fazendo isso, né? Porque isso daí, porque em muitos países é tipo, desapareceu aqui, problema seu. Sim, é para ver se ajuda pelo menos as famílias das vítimas a encontrarem, né? A sexta teoria é de que o Mike cometeu suicídio. Mas isso é completamente descartado pelo pai e pelo resto da família do Mike, que sabia que ele era uma pessoa que não tinha nenhum problema com saúde mental e ele estava vivendo uma vida muito boa e agradável. A mensagem dele foi de boa, não foi uma despedida, não foi nada. Não. Mas, e assim, só que assim, é claro, essa teoria ela existe porque como os órgãos não foram encontrados e ele já chegou na Alemanha em um estado mais avançado ainda de decomposição, foi impossível para os médicos alemães afirmarem com certeza que não foi suicídio.
Então, eles consideram também essa hipótese, né, essa teoria aí, mas essa versão, mas é uma coisa muito pouco provável. E a última teoria é de que o Mike morreu de exaustão, calor, esforço físico e desidratação. Porque era julho, é no meio do verão aqui na Europa, ele estava, como ele mesmo falou, as ruas são bem íngremes, ele estava fazendo muito esforço, ia ser um desafio esportivo explorar a ilha de bicicleta. Ele sabia disso, de repente ele não tinha levado comida e água suficiente, e ele, ou sei lá, caiu, ou deitou, ou fez alguma coisa, e ele morreu por exposição, né? Por exposição ao sol e ao calor. Mas e as coisas Infeliz dele? Infelizmente, não dá para provar que isso aconteceu, porque não há órgãos vitais para a gente examinar, e ele chegou já num estado avançado de decomposição para a perícia alemã. E assim, gente, a gente não sabe. Essas são as teorias. É isso que a gente sabe até aqui. O pai dele praticamente desistiu, assim, perdeu a esperança de saber o que, que vai acontecer, o que, que realmente aconteceu com o filho. A gente realmente não sabe o que aconteceu com o Mike. Essas são as informações que a gente tem. O pai dele realmente perdeu as esperanças de saber o que, que realmente aconteceu com o filho. O que eu acredito e o que muita gente acredita é que ele tenha sido roubado, ele tenha sofrido um assalto, ele tenha ou caído ou sido jogado naquele local, ou sido colocado naquele local. Mas quanto aos órgãos, o que eu acredito que seja é a explicação mais simples. Eu acredito que eles retiraram todos os órgãos para fazer a autópsia, para pesar os órgãos, para ver se não tinha sido envenenamento ou alguma coisa do gênero. E eles simplesmente não colocaram de volta para mandar o corpo. Eles Tá. estufaram o corpo com alguma coisa, tipo jornal, que normalmente eu fiquei sabendo que isso é uma coisa que acontece quando eles não Não mandam sabia. quando eles não colocam os órgãos de novo para porque vão testar, vão pesar, vão guardar para evidência, vão usar para alguma coisa, eles enterram com tipo jornal ou outras coisas para encher o corpo. Eu acredito que eles tenham retirado os órgãos do Mike para pesar, fazer a autópsia, fecharam o corpo, jogaram os órgãos no lixo, como se fosse nada, porque eles fizeram um trabalho porco, trataram esse menino sem nenhum respeito, a família desse menino sem nenhum respeito, mandaram o corpo de volta, achando que a família só ia enterrar ou cremar sem ver, sem pensar em mais nada. E daí, quando estourou a bomba, que a família reclamou, os órgãos já tinham sido descartados, e eles falaram, aí ferrou, né? Aí agora a gente se meteu num problema. E daí eles jogaram esse migué de que foram os roedores e de que foi o sol que fez o cérebro do homem se virar Você sabe água. por que eu acho que foi um assalto? Porque quando você tem um assalto de turista em Malta que deu em morte, sai na imprensa da Europa inteira. E afeta o turismo. Malta é tão pequena que, assim, é a diferença de um ano bom para um ano ruim no turismo, na economia do país, uma notícia dessa. E já é um país marcado pelo estigma da corrupção e da Sim. ineficiência. E assim, se você reporta o assalto, entra na estatística, é noticiado em todo lugar, é uma coisa. Um acidente pode acontecer com qualquer pessoa. Então, um acidente não tem o mesmo impacto para o turismo, para a economia do país, para que um assalto que deu errado, porque um assalto que deu errado reforça a imagem de um lugar violento, e porque depois que saiu a notícia do assalto que deu errado, o que a imprensa local da Alemanha vai procurar? Quantos alemães já morreram assim em Malta? Quantas pessoas já morreram assim em Malta? Quantas e aí saiu uma matéria. São assaltadas? Quantos alemães são assaltados todos os anos em Malta? E daí vai E ser aí, a matéria. Exato. E aí é tema de uma pauta da extrema-direita falando que a culpa é dos imigrantes, usando Malta como exemplo. Então, é um negócio que tem... Gente, é um negócio que aqui é tão pequenininho para algumas coisas que, por exemplo, a Croácia
se reinventou inteira, era um dos países mais pobres da Europa, hoje ela fatura absurdo de turismo por conta de Game of Thrones, porque descobriram que algumas cenas foram gravadas lá. Por isso, agora tem tour de Game of Thrones, Belfast aqui é a mesma coisa, tem o trecho lá do norte que é o tour de Game of Thrones. Um acontecimento assim pode destruir a reputação de um país para abrigar turista e principalmente nos casos de países menores que são muito dependentes de turismo, de oferecer. E não falo só de Malta também, tem um monte de lugar turístico, as Canárias, que todo mundo vai, eles passam uma imagem de serem lugares paradisíacos, quentes e extremamente seguros, em que você pode ir e dormir sem saber onde seu filho tá, tipo, porque você sabe que ele tá seguro, tá na praia. Um negócio desse tem um impacto numa. Eu acho que se ele tivesse só caído, a polícia teria tido um esforço muito maior em provar que ele caiu, que foi uma queda. É o que eu acho, né? Mas não sei, eu posso estar Não, faz todo dura sentido. com eles. Eu acho que ele foi assaltado também, e foi um assalto que não deu certo. Mas os órgãos, eu acho que os órgãos foi só um trabalho porco do médico legista. Eles acharam que a família ia só chorar e enterrar, mas não, a Alemanha queria saber o que tinha acontecido, porque logo de cara ficou estranho eles não terem respondido as coisas. Mas pode ser só negligência. Não, alguma coisa está sendo encoberta, porque uma queda não foi. Sim. Uma queda, e isso não sou eu que estou falando, é a perícia alemã. A perícia alemã fala, uma queda de 25, 30 metros não foi. Num terreno rochoso, não foi. Daí a polícia de Malta falou, não, mas é porque os arbustos e as árvores absorveram a queda. Mas daí ia deixar marcas na pele. Você ia ter, no corpo inteiro, você ia ter... Você ia ter pelo menos sabe, alguma coisa torcida. Ia ter escoriação. Não tem. Ele não chegou com nada. Então, pela perícia que viu o corpo, tá negando a teoria, né, a versão da queda, para mim foi um roubo que eles estão encobrindo. E a negligência dos órgãos foi a negligência e o trabalho porco que eles estão encobrindo também para não ter problema, não sofrer um processo. Sim. Infelizmente, pessoas extraordinárias morrem de formas ordinárias o tempo inteiro. E a gente pode tentar buscar respostas e a gente pode tentar fazer do caso um grande mistério, algo mais extraordinário do que é, mas provavelmente esse, como tantos outros casos, é o caso de que simplesmente foi um serviço porco e uma polícia tentando encobrir um assalto, uma violência para não afetar o turismo. É a explicação mais lógica, é a explicação mais simples e às vezes a explicação mais simples é a verdadeira. Normalmente é. Triste, né? É muito triste. E eu fico muito triste pelo pai, que realmente parecia que eles eram melhores amigos. E eles tinham vários planos juntos e o pai dele sequer pôde saber o que aconteceu com o filho dele. Não, é absurdo. O Mike foi cremado e jogado no mar. Que ele adorava água. Ele adorava... E o pai dele veleja muito. Então era uma forma de mantê-lo por perto. E é isso, gente. É o que eu tenho para hoje. Nossa, muito triste. Sempre que eu vejo essas histórias de desaparecimento ou de mortes, assim, em viagens e tal, me dá uma coisa, assim, porque... porque era um momento tão feliz para a pessoa, ela estava viajando, estava de férias, sabe? Ela estava numa boa, deixou a guarda dela, sabe? Let the guard down, deixou... isso é uma coisa que eu imagino que a gente, baixou sendo brasileiro, a gente não passa tanto por isso. Mas é uma coisa que a gente fala muito para os europeus que a gente conhece, é que eles não podem... E eu não falo isso responsabilizando a vítima de forma alguma, tá, gente? Eu falo assim, porque a gente ouve esses casos, a gente escuta essas histórias e a gente quer tentar tirar uma lição, né? Tentar um aprendizado, né? E eu vejo que normalmente a galera, mesmo daqui da Irlanda... ou da Alemanha, e às vezes da França. A França eu acho que um pouco menos, a galera da França tem um pouco mais de consciência social, a França é um pouco mais violenta também, eu não sei.
Mas, de maneira geral, eles estão tão acostumados a morar num lugar seguro, em que você, tipo, não tranca a porta da frente, em que você sai com o celular na mão à noite, na rua, tipo, e sabendo que nada vai te acontecer, que às vezes o que acontece muito é que eles chegam no lugar, no começo eles estão meio tensos, só que depois de um dia eles relaxam e eles começam a se comportar como no país deles, em que nada acontece. E aí, claro, gente, nunca é culpa da pessoa, mas eles se colocam em risco por nunca ter, tipo, passado por uma situação tensa na vida antes. A gente sempre avisa, quando a gente conhece o irlandês, não é assim. Por não estar alerta. Eu já me peguei várias vezes no Brasil quase sendo atropelada, porque eu vou pela faixa de segurança, na faixa de segurança não olho. A minha irmã que me segura, você vai morrer! E é meu país, eu sei que eu vou morrer. Você desacostuma mesmo. Mas eu tô tão acostumada a ver uma faixa de segurança e simplesmente ir sem pensar em, sabe, sem pensar em nada. Eu saio daqui para passear com a doguinha com o celular na mão, filmando as coisas, sem medo de ser feliz. Em São Paulo, eu não tinha chegado nem onde eu morava, lá na Raposo antes, eu literalmente não tinha chegado na esquina sem ser roubada, se eu andasse do jeito que eu ando aqui. Não, eu também. Eu saio para caminhar às 4h, 4h30, tá um breu, tudo escuro, e eu tô com o celular na mão. O meu medo é os buracos da rua, não é a minha integridade física. É só não cair no buraco. Eu uso o celular de lanterna. O vídeo que a gente foi gravar, a gente gravou um vídeo de Halloween para os nossos apoiadores, no escuro, no cemitério, caçando fantasma. Não só no cemitério, o cemitério ainda tinha mais movimento. A gente foi lá no meio do alto do morro. No meio do mato, e a gente com o celular, e falando com o fantasma. A gente trombou uma galera, a gente cumprimentou a galera enquanto a gente gravava. No Brasil, se a gente tivesse visto uma galera chegando, a gente ia ter que sair correndo. Nossa, não. No Brasil eu não vou pro meio do mato, não. Com o celular filmando, ela filmando com o celular com os microfones, todas plenas, assim, de madrugada, sem medo de serem, sabe, tipo, em nenhum momento a gente tava com mais medo do fantasma do que de sofrer uma violência, então é muito louco, a gente às vezes acostuma, essas coisas me deixam até alerta de quando você vai sair de férias, sabe? De olhar bem, de não dar muita confiança, de lembrar que você não tá num lugar que você conhece, mas não importa para onde você vá. É por isso que quando acontece alguma coisa no Brasil em relação à segurança pública, eu não comento. Porque a gente está num nível de privilégio que eu acho que é muito mau caratismo a gente, do alto do nosso privilégio, onde que a gente está hoje, em termos de segurança pública, e cagar regra para o Brasil, como se o Brasil fosse a Europa, porque não é. Gente, eu saio às 4h30, um breu, eu, o cachorro e o celular na mão. Eu não tenho medo nenhum. Eu tenho mais medo de assombração do que medo de gente aqui. Não, mas é tenso. É o que a gente estava falando até no caso que a gente fez agora há pouco, do síndico maldito lá, que foi preso, o Kleber. Cidade turística, eles falam que tem tanta ocorrência que a polícia tem... Isso foram ouvintes que falaram pra gente nos comentários do caso, né? É um problema de cidades turísticas, tipo, de capitais turísticas. Você tem um monte de ocorrência e a polícia tá absolutamente sobrecarregada. Então, e não falar, é difícil. Não vamos dar conta, não. E não vamos ferrar as estatísticas da cidade, né? Vai ferrar o... E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu gaguejei muito, eu tô muito cansada. Nossa, gente. Não, eu adorei. Eu não conhecia essa história e deu pra gente discutir de viajar, dicas de viagem, falar. A gente militou, a gente falou de cachorro, foi completo. Assim, foi uma viagem. Feliz. E é isso. Boa semana pra vocês. A gente ama vocês. Sim, e xablau. E xablau.
Eu sempre, quando a gente está falando em 2012, eu falo 1912. Eu sempre falo Você umas erra os coisas séculos, assim. né? Eu erro séculos. As catapumbas. Eu tô com catapumbas na cabeça. Catapumbas é uma boa palavra. Eu penso no Pumba. Então, não sei como começar também.